Pare tudo por alguns minutos. Não avance este vídeo, não feche agora, porque talvez você tenha chegado aqui exatamente no momento em que mais precisava. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Talvez você esteja sorrindo para as pessoas, mas por dentro você está cansado, muito cansado. E existe algo que você precisa ouvir antes de continuar o seu dia. Você não está sozinho. Existe um Deus que vê o que ninguém vê, que conhece o que ninguém conhece, que ouve até aquilo que você não consegue explicar. E hoje nós vamos colocar a sua vida diante dele. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dominus Mecum. Eu sou André Machado e desejo que a paz de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre cada caminho que você percorrer hoje. Mas eu quero pedir algo antes de começarmos. Fique até o final, porque esta oração foi preparada para você. E existe uma parte dela que pode tocar exatamente naquilo que você tem enfrentado em silêncio. Agora, se você acredita no poder de Deus, escreva nos comentários: Deus é o meu refúgio. Escreva com fé, não apenas como uma frase, mas como uma decisão. Porque hoje, você não vai começar este momento olhando para o problema. Você vai olhar para Deus. E existe uma razão para começarmos pelo Salmo 91. Esse salmo não começa falando de medo, não começa falando de inimigos, não começa falando de perigos. Ele começa falando de presença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habita. Essa palavra é poderosa. Não significa visitar. Significa permanecer, significa ficar, significa fazer da presença de Deus a sua morada. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida. Você tem procurado Deus apenas quando a situação aperta, quando a porta fecha, quando a notícia assusta, quando a doença aparece, quando o dinheiro desaparece, quando alguém vai embora. Mas Deus está chamando você para algo maior. Não apenas para visitá-lo, mas para permanecer nele, porque existe uma diferença. Quem apenas visita, vai embora. Quem habita, permanece. E quem permanece em Deus, encontra abrigo. Talvez você esteja vivendo uma tempestade agora. Talvez seja dentro da sua própria casa. Talvez seja na sua família. Talvez seja no seu casamento. Talvez seja na sua vida financeira. Talvez seja dentro da sua mente, e ninguém percebe, ninguém sabe, ninguém pergunta, mas Deus sabe, Deus viu aquela lágrima, Deus ouviu aquela oração, Deus conhece aquela preocupação que você escondeu de todos. E o Salmo 91 começa justamente aqui, no lugar onde ninguém consegue entrar, no esconderijo do Altíssimo. Ali existe proteção, ali existe descanso. Ali existe presença, ali existe Deus. E eu quero que você entenda uma coisa: o Salmo 91 não promete uma vida sem problemas. Ele promete algo muito maior. A presença de Deus dentro dos problemas. Porque problemas podem chegar, mas Deus também chega. A noite pode chegar, mas Deus continua lá. O medo pode bater a porta, mas Deus continua sendo o seu refúgio. É por isso que o salmista declara: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é, não talvez, não quem sabe, Ele é, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus. Nele eu confiarei. Pare por alguns segundos e pense nisso. Onde você tem procurado segurança? No dinheiro? Nas pessoas? Na sua profissão? Naquilo que você consegue controlar? Porque tudo isso pode mudar, o dinheiro pode acabar, as pessoas podem partir, os planos podem falhar, as portas podem fechar, mas existe alguém que não muda: Deus. E quando Deus é o seu refúgio, você pode atravessar lugares que antes pareciam impossíveis. Você pode enfrentar dias que antes pareciam insuportáveis. Você pode olhar para uma situação difícil e dizer: eu não sei como isso vai terminar, mas eu sei quem está comigo. Essa é a diferença. A fé não significa saber todos os detalhes.
Fé significa confiar naquele que conhece todos os detalhes. E talvez você esteja esperando uma resposta, uma porta, um milagre, uma mudança. Talvez você tenha perguntado várias vezes: Senhor, quando? Mas talvez Deus esteja perguntando: você confia em mim? Porque antes da resposta existe a confiança, antes do milagre existe a fé, antes da vitória existe a decisão de permanecer. E hoje eu quero que você permaneça. Permaneça na presença de Deus. Permaneça na oração. Permaneça na palavra. Permaneça firme, porque aquilo que está tentando assustar você não é maior do que o Deus que está cuidando de você. O Salmo 91 continua dizendo que Deus livra do laço do passarinheiro. Você sabe o que isso significa? Existem armadilhas que você nem consegue enxergar, conversas que você não ouviu, mas poderiam terminar mal, e talvez você nunca descubra quantas vezes Deus já livrou você de algo que nem percebeu. Talvez aquela porta fechada tenha sido proteção, talvez aquela pessoa que saiu tenha sido livramento, talvez aquele plano que não deu certo tenha evitado uma dor muito maior. Nós enxergamos apenas o agora. Deus enxerga o caminho inteiro. Por isso, confie. Mesmo quando não entender, confie. Mesmo quando tudo disser o contrário, porque Deus não perdeu o controle. E existe outra promessa no Salmo 91. Ele te cobrirá com as suas penas. Imagine isso. Deus cobrindo você, Deus guardando você, Deus envolvendo você com cuidado. Você pode estar cercado de problemas, mas também está cercado pela presença de Deus. Você pode estar passando por uma noite difícil, mas o amanhecer está nas mãos dele. Você pode estar chorando hoje, mas Deus ainda escreve a sua história. E uma página difícil não significa que o livro terminou? Talvez você esteja no meio de um capítulo, não no final. Então não desista agora. Não tome uma decisão definitiva por causa de uma fase passageira. Não abandone a fé por causa de uma resposta que ainda não chegou. Não permita que uma noite faça você esquecer tudo o que Deus já fez. Lembre-se, você já sobreviveu a dias que achou que não sobreviveria, já atravessou momentos que pareciam o fim, já chorou, já caiu, já levantou, e Deus esteve lá. Até aqui foi graça, até aqui foi misericórdia, até aqui foi Deus. E se Ele sustentou você até aqui, Ele continuará sustentando. Agora, eu quero fazer uma oração com você. Se puder, feche os olhos, apenas acompanhe com o coração e ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, eu coloco a minha vida diante de Ti. Coloco a minha casa, a minha família, os meus planos e tudo aquilo que eu não consigo controlar. Senhor, guarda-me de todo o mal, livra-me das armadilhas que eu não consigo enxergar. Livra-me de caminhos que parecem certos, mas não vêm de Ti. Livra-me de pessoas que desejam o meu mal. Livra-me também das decisões tomadas pelo medo. Coloca paz dentro do meu coração. Coloca sabedoria dentro da minha mente. Coloca força dentro da minha alma. Quando eu estiver cansado, sustenta-me. Quando eu estiver com medo, lembra-me de quem Tu és. Quando eu pensar em desistir, faz-me lembrar de tudo aquilo que já venceste comigo. Senhor, quero habitar em Ti, quero permanecer em Ti, quero confiar em Ti, que a minha casa seja um lugar de paz, que a minha família seja guardada, que os meus filhos sejam protegidos, que os meus caminhos sejam iluminados, que toda influência contrária à Tua vontade perca força, e que a Tua presença seja maior do que qualquer medo. Pai, eu entrego este dia nas Tuas mãos. Entrego aquilo que me preocupa, aquilo que me assusta, aquilo que eu não consigo resolver. Eu entrego, porque eu sei, Tu podes cuidar melhor do que eu. E agora, eu declaro pela fé: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu Deus. Nele eu confiarei. E não importa o que aconteça hoje, eu não caminharei sozinho, porque Deus está comigo. Deus me guarda,
Deus me sustenta, Deus me fortalece, e Deus continuará sendo Deus. Mesmo quando eu não entender, mesmo quando eu não enxergar, mesmo quando a resposta demorar, eu continuarei confiando, porque a minha esperança não está nas circunstâncias, está no Senhor. E se você orou comigo até aqui, escreva nos comentários: eu habito no esconderijo do Altíssimo. E quando você escrever, lembre-se, você não está apenas comentando, está declarando a sua fé, está dizendo que a sua segurança não depende do mundo, depende de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus caminhos, e que o Salmo 91 deixe de ser apenas um texto que você conhece e se torne uma verdade que você carrega todos os dias, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, mesmo quando existe tempestade, confia, mesmo quando existe silêncio, permanece, mesmo quando existe luta, e nunca se esqueça, você pode até atravessar o vale, mas nunca atravessará sozinho. Deus está com você, hoje, amanhã e para sempre.